Hoje, meus amigos e minhas amigas, dia de Copa Libertadores da América, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, pode comemorar. A melhor notícia pro dia da decisão. Tive que me, extravasar aqui porque a tensão já tá batendo. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro? Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Dia de Flamengo, Copa Libertadores da América, 9h30 da noite, diretamente do Maracanã. E lógico, estarei lá, Pedrão RNTV ao vivo a partir. Tem muita gente, como é que eu vou lá na Pedrão? Pedrão, só digitar aí, Pedrão RNTV ao vivo a partir das 6h30 da tarde, com pré-jogo, transmissão, pós-jogo, tudo isso. Cara, vou falar um negócio pra vocês aqui. Eu vi o jogo do Palmeiras contra o River Plate, logicamente torcendo pro River Plate. E, cara, esse River Plate aí, ó, ruim pra carilho, hein? Vou te contar uma história. Mas o senhor Everton, tá? E é interessante a gente tocar nesse assunto antes da gente adentrar no jogo de hoje, porque é uma possibilidade de um finalista contra o Flamengo. Vai ter o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E não é de hoje que o goleiro do Palmeiras tem esse tipo de postura, de dar joelhada nas costas do adversário, como já deu no Léo Ortiz, de tentar dar pesada com a trava da chuteira no Pedro. Eu mostro aqui pra vocês, mata a cobra e mostra o pau. Aí, ó, né? Tentar dar joelhada pesada na cara do Pedro, tem o do Léo Ortiz também. É maldoso esse goleiro. Então, que o Flamengo fique atento a isso, para quando eles vierem jogar no Maracanã. Ontem quase que ele se ferrou. Sorte que estava impedido, viu? Sorte que estava impedido e acabou que anulou o pênalti. Mas vai que o Palmeiras apronta aí vai que o River Plate apronta aí no Allianz Parque e elimina o Palmeiras, porque o Palmeiras adora uma eliminação também dentro de casa, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, Flamengo e Estudiantes, vamos falar sobre a arbitragem, vamos falar sobre o jogo de hoje, tá? O Estudiantes leva a partida de hoje como se fosse o jogo da vida, os caras estão motivados e virão numa estratégia extremamente defensiva para tentar levar o empate para La Plata. E há mais ou menos um ano o Flamengo ele caiu na Copa Libertadores da América, nessa mesma fase, nas quartas de final, em função do meu entendimento de duas coisas. O Pedro machucou, o jogo do Tite era de uma nota só, não tinha repertório, era dar no Pedro, forçava o jogo no Pedro o tempo inteiro para ele resolver alguma coisa. Ele machucou, ficamos sem eles, ficamos sem criatividade, não criávamos gol. E outra, mobilização. Gente, o Flamengo enfrenta hoje um tetracampeão da América, time argentino, Maracanã, para mais de 70 mil pessoas, então tem que estar mobilizado. E no meu entendimento, esse problema não vai passar pelo Flamengo hoje, porque se jogou mobilizado contra o Juventude fora de casa, não vai ser contra o Estudiantes dentro de casa, que vai deixar a coisa descarrilhar, assim como deixaram, né, no ano passado, quando o Flamengo não conseguiu fazer um gol no Peñarol em 180 minutos, 200 minutos, né? Se você botar os acréscimos aí, enfim, do primeiro, segundo, terceiro, quarto tempo dos jogos juntos, né? Agregados ali. Então, é um dos desafios do Flamengo a criação de jogo. Hoje o Flamengo é um time muito mais equilibrado, tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, tem o melhor ataque, mas tem que prestar atenção, sobretudo, com a arbitragem do colombiano Andrés Rojas. É um árbitro que deixa o jogo fluir, deixa o jogo correr, entretanto, gosta de expulsão, tá? E a Copa, o legal da Copa em relação ao campeonato de pontos corridos é justamente
que ele valoriza mais, ela valoriza... O futebol já é imponderável em qualquer circunstância. Você viu o Botafogo ontem, ganhando de 3-0, e aí o Mirassol meteu 3 gols, empatou o jogo. Pois é, o futebol, ele tem dessas. Na Copa, isso... né, ele aumenta a chance do imponderável, você tem um jogador expulso. Na Libertadores de 2020, o Flamengo calhou a ser eliminado em função disso. O Rodrigo Caio é expulso naquela oportunidade por uma entrada ali no jogador do Racing, que faz o gol. O Flamengo consegue gol no finalzinho, vai para pênalti, mas aí a vaca foi pro Bege e acabou sendo eliminado naquela oportunidade. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Também. No retrospecto do confronto, da história entre Flamengo e Estudiantes, o Flamengo tem a vantagem, são 8 jogos em toda a história, com 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota do Flamengo. A última vitória sobre a equipe do Estudiantes aconteceu há 33 anos. Eu nem era nascido também, né? Em 1992, com o gol do Gaúcho, mas aí eu não levo muito por aquele lado que eu tava levando, né, o Juventude. Caramba, desde 97 não ganha, porque o Juventude Flamengo jogou 12, 13 vezes. O Estudiantes, raramente o Flamengo enfrenta o Estudiantes, sobretudo porque era uma equipe que estava fora de várias edições da Copa Libertadores, se reergueu, né, um modelo parecido com o SAF, né, que tem na Argentina, o presidente Alverón, teve um injetamento de dinheiro, mas os elencos nem se comparam, tá, gente? A diferença é discrepante. O Flamengo tem a obrigação de fazer um bom jogo hoje, tá? E aí, pessoal, o negócio é o seguinte, o Flamengo, ele começa uma Copa Libertadores muito irregular. A Copa Libertadores do Flamengo, ela até é, de certa forma, parecida com a Copa Libertadores de Boca, River, em outrora, quando eles dominavam aqui o continente sul-americano, que a fase de grupos era meio atabalhoada, não ia bem, mosca morta, e no mata-mata virava ali um verdadeiro bicho-papão. O Flamengo tá com essas características, fez uma fase de grupos paupérrima, mas já chegou no mata-mata representando, vencendo o Inter aqui e fora de casa, com muita autoridade. Na minha opinião, vi jogos do Estudiantes, o time do Inter é melhor, tá, do que o time do Estudiantes. São 9 jogos sem perder que o Flamengo tá. Vai ter aí essa questão do jogo contra o Vasco, né, entre esses dois confrontos contra o Estudiantes, mas, cara, estamos disputando brasileiro, a gente quer, logicamente, o título, mas leva o que tem de melhor contra o Vasco e o foco é aqui. Pelo menos esse jogo aqui, dentro de casa, não pode. O Estudiantes não avançou. O Estudiantes, ele pega um adversário mais frágil que o Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, que é o Cerro Porteño. Não tem uma vitória contundente no Paraguai, foi 1-0 com pênalti, que na minha opinião nem foi. E no jogo da volta jogaram recuados dentro de casa, no Estádio Único, tá? Lá em La Plata, tá? Então uma equipe que tá bem atrás do Flamengo, só que aí entra a questão da mobilização, da concentração, porque o Central Córdoba é pior que o Estudiantes, apesar de eu achar que o Flamengo não vai dar o mesmo mole pro centro que deu pro Central Córdoba, vai dar, né, pro Estudiantes em casa, tá fora de casa. Os argentinos estão invictos a 4 jogos no mata-mata da Copa Libertadores da América. E aí, pessoal, depois do Felipe Luiz ter 6 desfalques diante da equipe do Juventude em Caxias do Sul no último domingo, né, o Flamengo terá reforços já confirmados, tá, para a Copa Libertadores. O Léo Ortiz volta de suspensão, né, não jogou contra o Juventude. O Bruno Henrique retorna após o controle de carga e a liminar, né, e o efeito suspensivo concedido pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva STJD. O Varela também já retorna a essa equipe do Flamengo. Por outro lado, existe uma tendência que o Jorginho e o Alexandro continuem fora de combate, apesar de eu ter apurado que a chance é grande do Jorginho ir para o jogo de hoje, tá? Mas os colegas estão dando aí que ele não vai. Eu conversei com uma pessoa, ela falou, Pedro, é que ele não tá 100%. Pessoal, ó, ele não tá 100%. Isso aí, se eu falar que tá 100%, é mentira.
Mas como é um jogo de mata-mata, é Libertadores, perdeu, tá praticamente fora, porque virar fora de casa é muito difícil, vamos tentar fazer um esforço e a pessoa falou, e teremos ele em campo. Agora, quem decide isso, no final das contas, é o treinador. E eu não falei com o Felipe Luiz. Tá? Quem decide isso é o treinador do Flamengo, beleza? No provável time do Flamengo a gente tem Agostinho Rossi, Varela na lateral direita, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda o Alexandro. Tem a possibilidade aí do Emerson Royal também, por ser um lateral mais ofensivo, vai mais à frente, o Flamengo precisa fazer gols, mas a tendência é que o Varela comece aí como titular, mas tem essa questão com o Emerson Royal que eu já até havia comentado no vídeo de ontem, né? Ayrton Lucas, Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Saul ou Jorginho, tá no lugar do De La Cruz. O Alan não deve ser escalado para hoje, pelo menos a priori como titular. De Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique, pessoal. É um provável time do Flamengo, tem a possibilidade do Pedro também, mas como o Flamengo vai querer empurrar, vai querer amassar, vai querer marcar pressão, roubar a bola no campo do adversário, tendo em vista que eles vão ficar entrincheirados lá atrás, então para penetrar vai ser difícil, não vai ser fácil. Acredito que mesmo o Flamengo abrindo 1-0, continuarão lá atrás e aí talvez com 2-0 eles possam ali sair para o jogo para tentar fazer alguma coisa. Mas o Flamengo vai para rachar. O Flamengo vai para rachar, vai para cima, vai marcar pressão, não tenho a menor dúvida disso, tá? Fora confirmado mesmo, Martelo Batido, o Alexandre e também o Eric Pulgar. O Estudiantes, por sua vez, terá 2 desfalques para esse jogo contra o Flamengo. O clube argentino informou que o lateral esquerdo Leandro González Pires e o atacante Edwin Cetre deixaram a partida do sábado contra o River machucados. Não irão para o jogo de hoje. Eles virão com o Fernando Muslera, que foi goleiro da seleção uruguaia, não sei se é ainda, né, mas foi durante muito tempo Muslera goleiro da seleção do Uruguai. Roman Gomes, Santiago Núñez, Facundo Rodrigues, Santiago Arzamendia, Thiago Palacios, Gabriel Neves, Santiago Arcibar, Mikel Amondarain e Christian Medina junto com Guido Carrilho, pessoal. Essa é a escalação aí da equipe do Estudiantes. Quem apita hoje é o colombiano Andrés Rojas. Não dá muitas faltas, mas gosta ali de um cartão vermelho. Bandeira número 1, Alexander Guzmán. Bandeira número 2, John León, também da Colômbia. Quarto árbitro, John Ospina, da Colômbia. E o VAR, Nicolas Gajo. Então temos aí um quinteto colombiano nessa partida de hoje entre Flamengo e Estudiantes pela Copa Libertadores da América. E, cara, é jogo para entrar mobilizado, é jogo para 2, 3-0, não deu, vence o jogo, leva uma vantagem, porque naturalmente, levando essa vantagem no jogo lá, o adversário vai se expor. Nós vimos o que aconteceu com o River Plate, o Palmeiras gosta, ele se sente confortável jogando fora de casa porque ele tem esse estilo de jogo mais reativo do que propositivo. O River teve que sair porque jogou a primeira em casa, o Estudiantes já é o contrário, vai jogar a primeira fora, vai jogar recuado, mas se perde esse jogo, já joga mais atacando o Flamengo no jogo da volta. Então, meus amigos, é um mundo de possibilidades para o Flamengo vencendo essa partida de hoje. Tem a arma, tem a bola parada como uma excelente arma também o Flamengo para furar, né, esse bloqueio aí da equipe do Estudiantes, beleza? Porque vai sair escanteio, não tem jeito. O Flamengo vai atacar, vai sair escanteio e aí enfim, tentar fazer o gol como fez contra o Internacional. A Retranca Cadeirada fez gol de cabeça com o Bruno Henrique e depois se abre a porteira, ataque pela lateral do campo, dependendo como vai estar postada a equipe do Estudiantes, beleza? Pessoal, informação séria sobre o estádio do Flamengo, tá muito sério, que prevê a inauguração apenas para 2036, pessoal, ou seja, daqui a 10 anos, estamos em 2026, tá? A previsão, né? Ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo, que isso tudo foi debatido, sobre o estudo de viabilidade econômica da FGV e de outras empresas ali também.
com um custo aproximado de 3,1 bilhões de reais. O Flamengo apresentou o resultado de estudos e diretoria afirma que custos do projeto foram subestimados pela antiga gestão do Flamengo, a de Rodolfo Landim, pessoal. A FGV calculou o custo final, atualizando inflação, contingências, insumos, em 660 milhões de reais. Com a inclusão de custos de capital, o valor total do estádio é de 3 bilhões e 200. O valor apresentado pela antiga gestão era de 1 bi e 900, pessoal. E aí, além do mandatário, participaram da reunião Alexandre Rangel, sócio da RR Consultoria, Ricardo Simons, Henrique Castro, Bauer Rachid, da FGV, enfim, que fizeram estudos, apresentaram conclusões de estudos de campo de sondagem, arbóreo, topografia, patrimônio histórico e descontaminação do terreno realizado por 5 empresas diferentes contratadas. E aí, pessoal, uma das coisas que pega é que, como o próprio nome diz, terreno do quê? Terreno do gasômetro. Tinha um gasômetro nesse lugar que era o terreno do Flamengo. Ali se instalava um gasômetro. Então, naturalmente, você tinha a manipulação de produtos químicos ali envolvendo o gás, né? E o próprio gás também. Ali, debaixo daquele terreno, a Naturgy, que é uma empresa, não sei se é exatamente assim que fala, mas uma empresa de fornecimento de gás do Rio de Janeiro, de transporte de gás, fornecimento de gás, enfim, debaixo daquele terreno tem várias tubulações, né? Cerca de 50% do terreno, metade do terreno, está tomado, tá, por passagens subterrâneas de tubulações de gás. Para pensar em começar a obra, primeiro teria que remanejar essas tubulações de gás. A Naturgy alega que para isso precisa de uma intervenção da prefeitura do município do Rio de Janeiro para remanejar, para tirar dali aquela tubulação de gás e mandar para um outro terreno que eles não sabem nem qual é. Eles tinham até uma previsão de um determinado terreno, mas acabou que as negociações elas não avançaram, não tem mais esse terreno. O prazo inicial que a Naturgy deu para o Flamengo, tá, para remanejar a tubulação de gás dali, foi de 4 anos. Só para tirar a tubulação, só para remanejar, mandar para outro lugar. Foi de 4 anos. E agora não sabe nem se é 4 anos porque não tem mais o terreno que serviria de remanejo dessa tubulação. Depois do remanejo da tubulação de gás, teríamos também 24 meses para descontaminar o terreno, para tirar todos os elementos químicos que poderiam afetar a saúde dos trabalhadores, das próprias pessoas que iriam ao estádio. Aí mais 24 meses, ou seja, 2 anos, só isso você já tem 6. Mais tirar licença, burocracia, essa coisa toda, mais o prazo para a construção do estádio, mais você angariar recurso para construir o estádio, isso tudo, o processo inteiro, geraria aí 10 anos ou mais, tá? Então, menos que 10 anos não sai o estádio do Flamengo em função de todas essas questões. Lógico que eu estou simplificando, né? Em última análise do que eu li, tá? Do que foi debatido, do que foi apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, dos estudos de viabilidade econômica que, desde o início da gestão, né, pelo menos há 9 meses, não, mas 7 meses, tá? São feitos esses estudos, eles estipularam. Tá? Então, não é um cenário para construção rápida do estádio. Cara, se for 10 anos e construir com responsabilidade, que se faça com responsabilidade.
Pelo menos eu penso dessa maneira. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação. Vamos vencer esse jogo. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Deixa o like.